colocarem sobre seus pés. Glória a Deus. Como o Juninho falou de manhã aqui, é muito bom ver vocês novamente. Poder estarmos aqui mais uma vez reunidos para poder adorar o nome do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a levantar suas duas mãos para os céus e dar um glória a Deus o mais alto que você puder. Aleluia! Você pode dar glória a Deus o mais alto que você puder? Você pode dizer aleluia! Você pode dizer obrigado, Jesus! Você pode dizer obrigado, Jesus! Diga bem alto! Aleluia! E você pode dizer comigo, aplaudir o nome dele nessa noite para iniciar. A mão mais alto que você puder. Uma hora mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Porque eu preciso de Deus. Vamos ensinar o seu nome nessa noite, Deus. A palavra do Senhor em João 1 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você é filho, você é filho. Aleluia! Então adora Ele nessa noite. Exalte o nome dele nessa noite. Aleluia! Senhor, Senhor, obrigado, Deus.
Amém? Glória a Deus. Nós vamos ministrar aqui a palavra. No final, nós vamos fazer oração pela nossa nação em todo culto. Nós estamos orando pelo nosso país. E é mandamento do Senhor para nós orarmos por aqueles que estão investidos de autoridade. Porque isso é agradável diante de Deus. Diz o apóstolo Paulo, né? Que quer que todos os homens se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Irmãos, eu quero ler um texto aqui, nós já pregamos, inclusive, algumas vezes em cima desse texto. Está no livro de Números, no capítulo 13. Números, fica antes de Deuteronômio. Números, capítulo 13. Quem estava com saudade aí dos cultos? Igreja. Amém, glória a Deus. Quem pudesse imaginar que isso poderia acontecer, né? Ninguém podia imaginar, né? Mas é isso. Números no capítulo 13. Números capítulo 13. Por enquanto eu quero ler só 2 versículos. Aliás, 3 versículos. Versículo 32, o versículo 33 e o versículo 14, e o versículo 1 do capítulo 14. Números, capítulo 12, aliás, capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 32, versículo 33 e depois o versículo 1 do capítulo 14. Todo mundo já achou? Amém? Diz assim: E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, e o teu Espírito Santo que trouxe essa palavra ao meu coração para estar ministrando à igreja nessa noite, possa trazer o que o Senhor quer em nossas vidas, Senhor. Trabalhe em nós. Nós estamos aqui precisando ouvir a palavra que vem do Senhor. A palavra do Senhor edifica a nossa vida, transforma a nossa vida, salva a nossa vida. Por isso nos dê entendimento nessa noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e colocar em prática a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar nesse tema aqui sobre 3 mentiras que os príncipes de Israel, eles contaram para o povo de Israel. Eles contaram aqui nesses versículos que nós lemos 3 mentiras. Porque quando algo é de um jeito e nós falamos que é de outro, nós estamos exagerando. E exagerar também é falar mentira. Se você recebe 10 e fala que recebe 20, é mentira, é um exagero. Então, na verdade,
o povo de Israel já estava com tudo pronto, tudo pronto. Tudo já havia acontecido desde que eles saíram do Egito. O que Deus tinha para fazer com eles durante aqueles tempos ali que eles ficaram no deserto, Deus já tinha feito. Então agora eles chegaram numa cidade chamada Cades Barneia. Cades Barneia era a última cidade antes de entrar na Terra Prometida. Podemos dizer assim, a última cidade que dali para frente já era para invadir mesmo, para tomar posse da terra. Então, Moisés, ele então, vocês conhecem o texto, ele chama 12 príncipes, 12 cabeças das tribos. Eram 12 tribos, então ele pegou o maioral de cada tribo, aquela pessoa de mais influência, aquele que era o líder, aquele que tinha a capacidade de persuadir mesmo, porque vinha ajudando na liderança do povo, que era príncipe, que era gente de influência na vida do povo, maioral, né? Então, é assim que diz. Então, o Senhor disse a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, né? E de cada tribo você vai enviar um. Então, Moisés pegou esses homens e enviou esses homens para espiar a terra. E eles espiaram a terra. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. 40 dias para espiar a terra. Não é isso, irmãos? Só que, quando eles voltaram, eles trouxeram figos, romãs. E o que chamava mais atenção foi que eles trouxeram um cacho de uvas, que eles cortaram do Vale de Escol, que 2 homens carregavam aquele cacho de uva, de um ramo da vide que eles cortaram, aquele cacho de uva. E aí eles trouxeram aquilo ali para Moisés ao fim de 40 dias. Moisés tinha falado com eles, vocês vão lá, veja se a cidade que nós vamos estar lutando contra elas são muradas, se o povo é alto ou se é baixo. Ele pediu para eles fazerem um relatório para que eles pudessem então voltar e invadir a terra. Só que quando eles voltaram com esta palavra, né? Eles voltaram com essa palavra. Eles disseram assim, olha, versículo 25, diz assim, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, né, que era a cidade. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, mostraram o fruto da terra. Então eles estavam dizendo que a terra manava leite e mel, ou seja, era uma terra muito abençoada. Não era uma terra que literalmente manava leite e mel, né? Mas era uma terra, estavam dizendo, é muito abençoada mesmo, a terra que nós espiamos. Terra boa. Só que o versículo 28 está dizendo, porém, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. E eles vão dar no relatório. E Caleb, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que eles disseram? Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A palavra deles
foi: não poderemos subir contra aquele povo. Mas não estava tudo pronto para subir? Não estava tudo preparado para eles entrarem? Não foi para isso que eles saíram do Egito, para entrar nessa terra que emana leite e mel? Não era esse o momento de Deus cumprir a palavra que Deus tinha dado a Abraão, Isaque e Jacó? Não era agora, de fato, o momento tão sonhado? E de repente esses príncipes, eles falam: nós não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aqui eles vão contar as 3 mentiras que eu falei. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, e eles falaram assim, disseram assim: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Primeira mentira que eles contam para o povo: que a terra comia as pessoas. Está escrito na sua Bíblia aí? A terra que nós espiamos devora quem mora nela. É isso que eles estão dizendo. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. O que eles estão querendo aqui? O que eles estão fazendo aqui? Qual é a intenção deles estarem falando assim? Era para colocar medo no povo. Quem iria querer ir para uma terra que come as pessoas, que devora as pessoas? E as pessoas estavam ali, de repente sumia porque a terra tragava as pessoas. Quem iria querer ir para um lugar desse? Então, o que eles estão querendo fazer é colocar pânico e pavor nessas pessoas. Por quê? Eles tinham visto. Os líderes aqui eram 10. Eles tinham visto a terra, avistado a terra. Eles tinham andado na terra. Mas agora eles estão tentando, de alguma maneira, através da mentira, desestimular o povo para que eles não avançassem, porque era a ordem do Senhor. E o diabo, ele se levanta para atrapalhar sempre aquilo que é da vontade de Deus para a nossa vida. O inimigo, ele vai sempre trabalhar para atrapalhar os planos de Deus. Era como se ele estivesse dizendo assim: agora eu quero ver as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó se cumprirem. Porque agora, quando chegou a hora principal, todo o plano de Deus, tudo o que aconteceu, não vai dar em nada. Então, eles contam a primeira mentira, que a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Terra que devora os moradores. E isso nós sabemos que é uma mentira. É uma mentira. Segunda mentira que eles contaram. Segunda mentira que eles contaram: todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Segunda mentira era que todo mundo na terra era gigante. Está vendo aí na Bíblia? Segunda mentira: todo o povo que nós vimos lá, todo o povo que vimos lá, são homens de grande estatura. É a segunda mentira. Mas o que eles estão querendo dizer? Além da terra devorar os moradores, é uma terra de gigantes. É uma terra onde os homens são gigantes.
E eles falam assim: também vimos ali gigantes. Depois que eles falam que todo mundo era de grande estatura, eles falam: e também vimos ali gigantes. Seja mais, se o povo já era todo de grande estatura, significa que todo mundo era gigante. Mas também vimos ali gigantes. Você sabia que nessa palavra também vimos ali gigantes? Talvez seja essa a pior palavra e a pior mentira que eles estão contando aqui. Porque quando eles estão dizendo aqui, também vimos ali gigantes, algumas traduções fala que eles disseram aqui nesse texto, também vimos ali os nefilins. Quem já ouviu falar dos nefilins? Os nefilins, eles só aparecem na Bíblia 2 vezes, nesse texto aqui e em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 e depois nós vamos voltar. Alguma tradução aí tem o nome Nefilis? Tem alguém aqui com essa tradução? Alguém tem ou não? Então vamos lá em Gênesis. O que significa gigante? Amém, gente? Nefilis significa aí gigantes. Mas em Gênesis capítulo 6, olha só. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Seus dias serão 120 anos. Ora, naqueles dias, ou naquele tempo, havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, aqui é a primeira vez que na Bíblia aparece a palavra gigante. E em Gênesis, antes do dilúvio, existia esses chamados nefilins, gigantes. E esses gigantes, eles eram o que colocava terror no povo daquela época, porque a Bíblia diz que eles eram os valentes de renome daquela época. Eram esses homens, os nefilins, que aprontavam. E por isso que Deus disse: não agirá para sempre o meu espírito no homem, porque eles são carnais. Aí. Então é a partir daqui de Gênesis capítulo 6, que veio a corrupção do gênero humano, que Deus resolveu, então, ali, que Deus fala que vai destruir a terra com o dilúvio. Mas esses gigantes aqui, há 2 linhas aí teológicas acerca desses gigantes. Há um vasto ensinamento de alguns teólogos que dizem que esses gigantes aqui, quem eram esses gigantes? Eram anjos que se corromperam, se apaixonaram pelas mulheres, casaram com elas, deixaram seu estado de anjos para ser como os homens, como se tivesse tido inveja dos homens e por achar as mulheres bonitas, a todas que agradavam, então eles casaram e tiveram filhos, e esses filhos foram gigantes. Então tem muita gente na internet, pessoas
que ensina isso. Alguém já ouviu? Ensina que os Nefilins eram filhos de anjos. Filhos de anjos que foi o resultado do casamento dos filhos de Deus, anjos, com as filhas dos homens, as mulheres. Porém, essa é uma interpretação. A outra interpretação, que viram os filhos de Deus as filhas dos homens, é que os filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete. E as filhas dos homens, descendentes de Caim. Adão teve Caim, Abel. Caim matou Abel, saiu da presença do Senhor. Adão teve um outro filho chamado Sete. E Sete teve um filho chamado Enos. E aí se começou a buscar ao Senhor. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que aquela descendência de Caim foi uma descendência semelhante a ele mesmo. Ele gerou pessoas na terra que eram iguais a ele mesmo. Enquanto não nasceu Sete e depois Enos, filho de Sete, o povo não começou a buscar o Senhor. Então esse povo que buscava ao Senhor, nós entendemos, inclusive eu creio dessa maneira, que eram os filhos de Deus, e que as filhas de Caim, aquelas que faziam parte da descendência de Caim. Porque é impossível praticamente que um anjo ele tenha relações sexuais. Por quê? Porque Jesus disse que no céu seremos como anjo. Não se casa, nem se dama em casamento. E outro detalhe, Pedro diz que os anjos que pecaram, Deus os tem guardado em trevas para o dia do julgamento. Só que havia naquela época contos, pessoas contando acerca desses gigantes, porque eram realmente homens de grande estatura. Era diferenciado ali no meio. Os Nefilins eram muito grandes. Eu não sei dizer se tinham 5 metros ou se tinham 4 metros. Golias tinha 2,70 metros, não é isso? Mas eram gigantes. E esses colocavam terror no povo lá antes do dilúvio. Eles que eram os homens de renome da antiguidade. Agora vocês observem, irmãos. Vamos voltar lá, irmãos. Vamos voltar lá para Números capítulo 13. Quem está comigo aqui? Números capítulo 13. Vocês observam que quando eles falam, e vimos também ali gigantes, eles estavam dizendo para o povo assim, olha, todo mundo é muito grande e ainda tem aqueles gigantes maiores do que todos ainda. Então, não tem para nós não. Agora o povo de Israel sabia acerca desses gigantes da antiguidade, mas não sabia que esses gigantes estavam na terra prometida. Sabia que eles já tinham existido no passado, mas que eles existiam agora, eles não sabiam. Então, o que nós não conhecemos, o que é desconhecido, o que nós ouvimos, mas não temos ainda certeza de como é um problema para nós, porque vem um e fala de um jeito, vem outro e fala de outro jeito, e aquilo que nós ouvimos determina o nosso estado de espírito. Nós podemos ficar totalmente desmotivados diante de uma situação, mesmo que nós até então pensávamos que daria certo, que seria fácil, até alguém chegar e falar, não vai ser tão fácil assim, não vai ser desse jeito, porque existe esse,
enumerando os problemas, tudo com a intenção de dizer para você: desiste, desiste, não vai ter para ninguém, não vai sobrar ninguém. E eu estou trazendo essa palavra por causa justamente desse momento que nós estamos vivendo. Mentiras exageradas que têm sido contadas e têm deixado muita gente apavorada. Exagero. Temos visto exagero. Sim ou não? Temos visto muito exagero. Então, eles estão falando para o povo que ali tinha gigante. Aí você vai ler a Bíblia e você encontra, sabe quantos gigantes na terra depois que eles foram invadir a terra? Eles encontram apenas uma tribo, não era todo o povo, era apenas uma tribo de Hebron, e era apenas 3 homens na tribo, chamado de filhos de Anak. 3, a Bíblia dá o nome dos 3, está em Josué. 3, o nome daqueles 3, mas quando Josué entra na terra e destrói a cidade de Jericó, que é a primeira cidade a cair, cadê o gigante? Não tinha. Quando eles destroem 31 reinos, porque eles venceram 31 reinos em toda a terra de Canaã, e não se tem notícia, além daqueles que moravam em Hebron, de nada disso. Está vendo por que eu estou falando que é exagero? Porque quando eles vão partir para a guerra, para entrar na terra, não se tem notícia. Tem notícia de gente que fazia guerra, de tribos que tinham carros de ferro, dos amalequitas, dos gigazeus, jebuseus, dos amorreus, dos filisteus. Porque esse povo da terra de Canaã, irmãos, eram descendentes de Canaã, filho de Cã. Noé, depois do dilúvio, só sobrou Noé. Ou seja, nem os nefilins, lá do Antigo Testamento, do Gênesis capítulo 6, daquele jeito, não existia mais, porque o dilúvio ceifou aquela turma toda. Só passou pelo dilúvio Noé, Cã, Sem, Jafé, as esposas e a mulher de Noé. Só essas 8 pessoas. Todos os demais, inclusive esses gigantes da antiguidade, os homens de renome, morreram todos no dilúvio. Então quem eram esses homens agora da terra de Canaã que Deus ia dar em herança? Eram descendentes de Canaã, filho de Canaã, neto de Noé, que povoou a terra. Eles povoaram a terra. Leia Gênesis capítulo 10, Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 12. Você vai ver como que a terra começou a ser povoada, porque entre esses filhos de Noé se repartiu o mundo daquela época. E não existia mais ninguém. Por isso que esses espias aqui, eles estão querendo causar um pavor, porque quando você não conhece de fato como é as coisas, você tende a acreditar naquilo que os outros estão falando. E, pior ainda, quando a palavra vem de liderança, ainda é pior ainda. Porque não é o que falam, é quem está falando. É quem está falando. Josué e Caleb aqui eram dois, mas tinha 10 contra eles. 10 líderes batendo e dizendo: nós não podemos, a terra devora, a terra todo mundo nela é gigante, é grande, e nós não podemos. Então, muitas vezes nós ficamos, eu vi um prefeito dizendo assim: olha, nós já compramos
não sei quantos caixões, já abrimos não sei quantas 1000 covas, nós já compramos não sei quantos 1000 sacos de embalar defunto, e eu assistindo aquele negócio ali, eu fiquei assim, mas por que esse infeliz está falando isso aí? Quem está interessado em saber esse negócio? Eu não vejo que há uma intenção de exagerar, porque se não tem os mortos ainda, para que vão ficar falando que já tem um lugar de colocar eles ali? Para quê? Para quê? É para todo mundo ficar apavorado, desesperado. Desesperado. Porque quanto pior, melhor. Porque quanto pior, a gente consegue alcançar o objetivo. Então o que eles queriam? Eles não queriam lutar. O povo aqui não queria lutar. Eles não queriam pagar o preço de vencer aqueles inimigos, porque era da vontade de Deus que eles fizessem isso. Então o que eles falaram? Nós vamos difamar a terra, nós vamos exagerar, contar mentiras que realmente são mentiras, né? Vamos acrescentar algumas coisas aí e vamos colocar isso aí na vida do povo. E eles contaram ainda uma outra mentira. Uma outra mentira. Porque eles falam assim, olha, versículo 33, e os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Qual é o tamanho de um gafanhoto? Faz aí, mostra para mim o tamanho de um gafanhoto. Será que é assim? Gente, olha o exagero. Eles estão falando, era gente tão grande, era gigante tão grande, eram homens tão grandes, que éramos aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos, quando nós chegamos assim, e fizemos uma comparação entre nós e eles, nós ficamos do tamanho de um gafanhoto perto deles. Parece aqueles filmes de história, a terra dos gigantes. Ficamos do tamanho de um gafanhoto perto deles. E aí, quando eles olhavam para nós, eles também nos viam do tamanho de um gafanhoto. Então ele está dizendo aqui, olha, não importa, tanto nós nos vemos assim, quanto eles sabem que nós somos assim. Tanto nós nos vemos pequeno demais, quanto eles nos veem pequeno demais. São 3 mentiras, com uma intenção: levar o povo ao desespero, à desistência, à desobediência, à murmuração. E quando eles fecham a boca, acabando de falar suas mentiras, qual foi o resultado? O resultado está no capítulo 14, versículo 1. O povo levantou a voz e chorou a noite inteira. Chorou não. Levantou-se o povo, pois toda a congregação, e gritou. Toda a congregação. Imagine mais de 2.000 homens, mais de 600.000 homens, e mulheres e crianças, toda a congregação gritando e chorando em alta voz durante a noite. Houve um desespero total. Houve um desespero total, porque todo mundo começou a gritar. Por quê? E agora? Como nós vamos derrubar esses gigantes? Como nós vamos vencer esses inimigos? E o povo começou a gritar e a chorar. E ficou a noite inteira chorando. Gente, esse dia aqui foi o pior dia, dizendo que foi o pior dia para Israel em toda a história do deserto. O pior dia. Por quê?
Porque nesse dia aqui, Deus mudou de ideia em relação a esse povo. Porque quando eles estão chorando, murmurando e gritando, aí, falando com Deus, que Deus tinha trazido eles ali para morrer, Moisés e Arão desesperaram, rasgaram as suas vestes. Josué e Caleb falam, nós vamos lá tomar posse da terra. Eles pegaram pedra para apedrejar Josué e Caleb. Então foi um desespero total, porque o povo tinha que acreditar nas mentiras deles. E sabe o que é pior, irmãos? É que deu um branco na mente de todo mundo. Você sabia que a 8ª praga que Deus enviou no Egito, a 8ª praga, foi a praga dos gafanhotos? Você sabia que o Egito é uma poderosa nação e que os gafanhotos que Deus mandou lá fez Faraó pensar em deixar o povo sair, até fez proposta, porque os gafanhotos destruíram tudo? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que o povo de Israel devia ver que Deus, ele usa até gafanhotos para cumprir propósito deles. O povo está dando um branco aqui agora, porque eles estão esquecendo do mar que abriu, das 10 pragas que aconteceu, eles estão esquecendo da nuvem, da glória, do fogo, eles estão esquecendo de Deus, eles estão esquecendo de quem estava com ele, e estavam focados só num problema, 3 mentiras. Estavam focados só ali. Agora, o que conta para Deus é a atitude que nós temos diante das dificuldades. Porque, dependendo da atitude que nós temos no começo, vai determinar toda a história da nossa vida. Se nós temos uma atitude de fé, a nossa atitude de fé, ela vai permear a nossa vida, uma vida de fé. Se nós temos uma atitude de medo, esse medo vai controlar a nossa vida em toda a nossa história. Por quê? É o que nós apresentamos na nossa vida, quando estamos diante de um problema, em primeiro lugar, que vai determinar o que nós vamos viver em toda a nossa história. Está entendendo ou não? Sim ou não? E a nossa atitude, às vezes, é a única diferença entre fracasso e sucesso. Atitude. Única diferença que vai contar entre fracasso e sucesso. Está entendendo? Sim ou não? E a atitude pode transformar maldição em bênção. A atitude pode transformar problemas em bênção. Só que, cadê a atitude do povo de Israel aqui? Diante do relatório negativo dos 10 espias, eles esquecem quem era Deus. Os 10 espias via Deus à luz das circunstâncias deles. Estavam dizendo, Deus tem poder, mas os nossos problemas têm mais poder do que Deus. Josué e Caleb estavam vendo Deus à luz, não à luz das circunstâncias, mas estava vendo as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, à luz de Deus. Estavam dizendo, o problema é grande, mas Deus é maior. Onde nós colocamos Deus? Se Ele for maior do que as circunstâncias nos vencerá. Mas se colocarmos o Senhor maior do que os problemas vão desaparecer diante de Deus. Amém ou não amém? Então nunca deixe que os problemas seja maior
do que a sua fé em Deus. Por isso que Caleb falou, quando eles falaram assim, nós ficamos parecidos como gafanhoto diante deles. Caleb falou, eles ficaram parecendo como um pedaço de pão diante de nós. Por quê? Porque tirou deles o amparo, o Senhor é por nós. E diante de Deus, toda circunstância, por maior que seja, é pequena. Porque o Senhor é maior do que todas as coisas. Você entende isso em nome de Jesus? Não é menosprezar o problema e o tamanho do inimigo, é reconhecer a grandeza do Deus que nós servimos. Eles são grandes, o Senhor é maior. Eles são gigantes, vai se tornar como um pedaço de pão perto do nosso Deus. Por isso, irmãos, é como nós olhamos as circunstâncias que se levanta diante de nós, com a atitude de fé que temos, que vai determinar como será o final. Por isso que esse dia aqui foi o pior dia, sabe por quê? Porque aqui já estava chegando a 10ª vez que eles tinham sido incrédulos com o Senhor, e então o que o Senhor falou com Moisés foi o seguinte: pode fazer todo mundo voltar para trás. Ninguém vai desses homens aí, e ninguém desses que estão aí falando que iria morrer, que Deus não vai dar a vitória, que Deus não tem poder de fazer a obra na vida deles, não tem poder da terra, não tem poder de dar-lhes a terra prometida, nenhum deles vai entrar. Deus falou com Moisés, os filhos deles, que hoje são pequenos, criança, que ainda não sabem nada, são neném ainda, os filhos deles vão entrar na terra prometida. Só que eles todos terão que morrer primeiro. E sabe o que aconteceu? Toda aquela geração, por isso que aqui foi o pior dia da história de Israel. Por quê? Porque de cara, os 10 espias que falaram mal da terra, que fizeram pavor no povo, de cara, os 10 espias morreram de praga. De cara. Eles morreram de praga. E aí, o povo começou a morrer. Agora, por que 40 dias? Por que 40 anos? Porque eles espiaram a terra 40 dias. Então Deus falou, olha, como eles espiaram a terra 40 dias, então eu vou fazer o seguinte com eles, cada dia vai se tornar um ano. Então, quando se completar os 40 anos, eu coloco o povo na terra prometida, mas esses aí não vão entrar. Está vendo, irmãos? Às vezes, as bênçãos de Deus, elas são retardadas em nossas vidas. E quem é o culpado? Às vezes somos nós mesmos. Não digo diante desse problema que nós estamos vivendo, mas em muitas áreas da nossa vida. Nós paramos de crer no Senhor. E Deus quer que nós sejamos um povo de fé. Povo de fé, que crê no Senhor. Sim ou não? Quem está entendendo a palavra em nome de Jesus? Amém, irmãos? Aleluia. Então eles desobedeceram a Deus. Eles ignoraram o poder de Deus. Ignoraram a Deus. Eles, como alguém já disse, sofria do complexo de gafanhoto, de pequeno. Eles sofriam. Mas Josué e Caleb não, eles obedeceram a Deus. Deus mandou, nós vamos lá. Amém, irmãos? E sabe o que Caleb fez? 45 anos depois, quando de novo eles chegaram àquela geração, Caleb agora era um dos mais velhos entre eles. Enquanto a turma toda estava com 45 anos, 50 anos, Caleb tinha 85 anos aqui.
Por quê? Porque Caleb avançou pelo deserto, junto com esse povo. Ele via gente morrendo, mas ele sabia, eu vou chegar lá. Sabe por quê? Porque no dia que Deus falou, ninguém vai entrar lá, Deus falou, Caleb vai entrar. Josué vai entrar. Então Caleb via. Então quando ele via as coisas acontecendo, ele ia se fortalecendo, porque ele sabia que ele estava debaixo de uma palavra de Deus e que nada podia impedi-lo. E quando Caleb chega no capítulo 14 de Josué, capítulo 14, que é a hora que Josué vai para avançar, para derrubar e está ali entrando, destruindo tudo e tomando posse. Qual é a terra que Caleb pede para Josué dar para ele? Ele pede a terra de Hebron. Ele pede o único lugar que tinha gigantes lá. O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer, eu cria lá que nós íamos destruir esses gigantes e eles não deixaram. Mas eu não desisti deles. E Caleb falou com Josué, eu quero Hebron. E quem estava lá? Os filhos de Anak, os gigantes. E sabe o que Caleb falou? O Senhor será comigo para desapossá-lo. Caleb, um homem com 85 anos. Aleluia! Porque ele viu Deus na vida dele. E ele sabia em quem ele estava crendo. Que é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia de Cristo, como disse Paulo. Aleluia! Por isso ele chega para Josué e fala, você sabe a palavra que o Senhor falou acerca de mim e de você, quando Israel andava indo no deserto. Eu tinha 40 anos. Mas os meus irmãos derreteram o coração do povo e inventaram um monte de conversa, né? Inventaram um monte de coisa. E você sabe que naquele dia o Senhor me prometeu a terra que eu pisei, Ele ia me dar por herança. Agora eu quero a terra de Hebron. Aleluia. Ah, meus irmãos, ele pediu a terra, que foi o lugar pelo qual o povo de Israel desistiu de lutar, porque foram os gigantes que colocou pavor na vida deles. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. Nós temos que entender isso na nossa vida. Que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós temos que ficar firmes no Senhor e na sua palavra. Você entende em nome de Jesus ou não? Ah, mas cristão não adoece? Adoece. Cristão morre? Morre. Mas enquanto Deus não cumprir em nossa vida o que Ele tem para nós em nossa vida, nós vamos caminhando. Você entende isso ou não? Você acredita que Deus cuida da sua vida? Você serve e serva de Deus? Você brinca de crente? Eu estou falando essa palavra aqui, não estou falando para quem brinca de crente, porque tem muita gente, mas de repente está brincando. Estou falando de gente que leva Deus a sério. Como que eu levo a Deus a sério? Não, eu não faço graça diante do pecado, não estou aí na igreja no pecado. Não estou aqui nos vícios, não estou aqui e no adultério, não estou aqui fazendo outras coisas. Por detrás, enganando. Não, porque o negócio é muito sério, você está entendendo ou não, irmãos? Então, assim, a obra de Deus prevalece, irmãos. A vontade de Deus prevalece. E a verdade é que Josué morreu lá na terra de Canaã, com 110 anos. E sabe que a Bíblia diz? Que ele morreu dessa idade e que ainda havia muitas coisas para serem conquistadas. Mas sabe, eles conquistaram 31 reinos. E sabe qual era a atitude do povo de Canaã? Era: o que nós vamos fazer? O que faremos? O povo de Jericó estava com o coração derretido por causa dos filhos de Israel.
A muralha caiu, as muralhas caíram quando o povo gritou. Os gibeonitas tiveram que se disfarçar. Disfarçaram que moravam em outros lugares para Israel não destruir eles. Eles disfarçaram os gibeonitas. Então havia um pavor em toda a terra de Canaã por causa do Deus de Israel na vida do povo de Israel. E por que eu estou dizendo isso? Cuidado com mentiras exageradas que você escuta, porque pode te atrapalhar. Quem já assistiu o Jornal Nacional às vezes, ou o Jornal Hoje, e depois sai da frente da televisão apavorada e dizendo, realmente eu vou morrer. Realmente o negócio é sério. Realmente o trem está muito feio. Já aconteceu com você, irmão? Simplesmente não dá. Por quê? Porque é só o lado negativo. E outros jornais também fazem isso. Só o lado negativo, negativo, negativo. Outras doenças no Brasil desapareceram do mapa. 70% das pessoas que tinham câncer, 70%, sumiu. Passou aí. Então o que os médicos estão entendendo? Eles estão tão apavorados que não querem nem continuar o tratamento. Estão apavorados. 70%. Então, é muito sério quando nós ficamos ouvindo só coisas que colocam para baixo, só mensagem negativa, só mensagem de morte, só gigante que vai matar. Nós temos que aprender a ficarmos firmes na palavra de Deus e a orar. Orar, irmãos. Porque vai acontecer com cada um de nós que está aqui, nem mais nem menos vai acontecer para você que é servo e serva de Deus, filho e filha de Deus, exatamente do jeito que Deus quer que aconteça isso. Porque eu creio que Deus está no controle. Eu não acredito que eu sou alguém na terra deixado à mercê das situações. Eu creio que Jesus cuida da sua igreja. Eu creio. A igreja não vai passar luta na terra? Vai. Hoje a pastora deu uma palavra de manhã. Vai ter que beber águas amargas? Vai. Mas Deus transforma águas amargas em águas doces. Amém ou não? Sim ou não, irmãos? Então, essa é a palavra. Essas 3 mentiras que os líderes contaram para o povo de Israel simplesmente fez com que todos eles perdessem a terra prometida. Todos perderam a terra prometida. Ninguém, a não ser Caleb e Josué e Eliasar, o sumo sacerdote, filho de Abraão. Só os 3 sobraram no final. Amém, irmãos? Está entendendo em nome de Jesus? Então, eu quero concluir dizendo, nós temos vigiar, lógico, mas nós temos que crer muito mais. Amém? Creia no Senhor Deus. Coloca de pé no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. E vamos orar. Para que esse gigante que tem assustado o mundo e deixado o mundo todo fechado, ele venha cair por terra. Porque mais cedo ou mais tarde, tomara Deus, mais cedo do que mais tarde,
seja derrotado todo esse problema aí. Passe toda essa pandemia em nome de Jesus. E que nós olhemos isso como um motivo para servir a Deus de maneira mais responsável, com mais fervor no nosso coração. Usar isso aí que Deus está permitindo acontecer no mundo para o nosso crescimento. Mas dizer, esse gigante não vai me impedir de chegar na terra prometida. Esse gigante não vai roubar a minha paz. Esse gigante não vai me fazer ficar gritando desesperado, murmurando e reclamando. No nome de Jesus, que eles caiam por terra. Eu quero que você levante a sua mão agora. E que nós oremos como igreja do Senhor na terra. Jesus tem uma noiva na terra, irmãos. Uma noiva. Jesus falava comigo no meu coração aqui essa semana. A minha igreja é a minha noiva e eu cuido da minha noiva. Jesus cuida da sua noiva, da sua igreja, e Ele está adornando ela, adornando ela para encontrar com Ele nos ares. Porque Ele vem para buscar a sua igreja, a sua noiva. Então, como igreja do Senhor, como noiva do Cordeiro, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nós oramos no poderoso nome do Senhor, e que essas cadeias sejam quebradas, despedaçadas. Que esses demônios que têm usado a pandemia para assustar, para causar pavor e terror, que eles caiam por terra em nome de Jesus. Que eles sejam amarrados. Que o Senhor venha cobrir, Senhor, a sua igreja com o seu poderoso sangue, Senhor. Que o Senhor dê vitória a cada um dos irmãos, Pai. Que o Senhor dê vitória a cada família, Senhor. Que o Senhor nos ensine a caminhar, Senhor, pela fé e não com medo, Senhor, mas, Senhor, prudentemente pela fé, Senhor. Em nome de Jesus. E destrói todo engano, Senhor. E toda mentira falada na nossa mente venha cair por terra, Senhor. Ajuda-nos a ficar como Josué e Caleb, a crer que o Senhor é poderoso para nos dar vitória, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, porque nós cremos. Glória a Deus. Diga, eu tomo posse em nome de Jesus da palavra de Deus na minha vida. Amém. Vamos orar pelo Brasil? Eu não sei se já foi levantado um novo ministro da Saúde, nós já oramos hoje de manhã por ele, que vai ser levantado, eu não sei, mas vamos orar. Que Deus levante o ministro da Saúde do Brasil, um novo ministro, que agora talvez seja a pessoa mais importante dentro do executivo, ministro da Saúde, onde todas as atenções estão voltadas para a saúde. E Senhor, vamos orar. O Senhor venha abençoar essa nação, o governo dessa nação, aquele que será o novo ministro dessa nação, ministro da Saúde, que seja aquele a quem o Senhor quer, Senhor, porque o Senhor é que estabelece nos cargos, Pai, o Senhor é que estabelece aqueles que o Senhor quer, Deus. Por isso, Pai, coloca lá, ó Deus, seja homem ou mulher, alguém que vai levar adiante, ó Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, ó Pai, o que será melhor para essa nação, Deus. Mas que seja, ó Deus, alguém guiado pelo Senhor, que tenha o temor de Deus no coração, que creia que o Senhor é poderoso para abençoar, Senhor. Nós oramos, Pai, por esses médicos que estão na linha de frente, e por esses enfermeiros, e por esses que trabalham dentro desses hospitais, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor. Dá a vitória a cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E aqueles que já contraíram a doença, Pai. Esta doença ou outras enfermidades, Pai. Nesta nação, que o Senhor venha jogar por terra, Senhor.
esse mal, que o Senhor venha trazer cura a essa vida, que o Senhor venha tirar, meu Deus, dessa UTI, desse respirador, dessa CTI, desse lugar, que o Senhor venha tocar nesses pulmões, trazer cura, liberta aqueles que estão ali, Senhor. Liberta aqueles que estão enfermos, pelo poder do nome de Jesus, joga por terra toda doença, Senhor. Nenhuma doença, Senhor, tenha poder, Pai, contra essa vida, mas em nome de Jesus, arranca todo o mal, destrói todo o mal, traz vida, traz cura, traz libertação, Senhor. Nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o governo do Brasil, o estado de Minas Gerais, o prefeito, que Deus abençoe os governantes. Que como igreja nós assumamos uma posição de orar. Amém? Sim ou não? Que Deus abençoe a todos. Como nós temos falado, saindo do